fazer um ano de cursinho naquele momento, assim, porque eu estava cansada, tinha sido pesado emocionalmente, né, toda aquela experiência. E aí a minha mãe falou, mas por que você não vai fazer moda? Você é tão criativa. As pessoas da minha família me viam como uma pessoa criativa, né? E aí, assim, a conexão naquele momento era, quem é criativo desenha, faz moda, né? Assim, só que meus desenhos, meninos, você vê, é uma porcaria, mas enfim. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, trazendo grandes celebridades aí do mercado de saúde, que de alguma forma deram muitas cabeçadas, sempre falo isso, eles ficam tentando trazer aqui um monte de título, um monte de rótulo. Minha praga do meu fone da Samsung já está caindo, já vou tirar aqui. E hoje, mais uma super celebridade diretamente do mundo do Albert Einstein, uma médica aí que eu consegui uma conexão depois de ter gravado com o grande Tiagão. O cara fez uma lista da nata da inovação da saúde no país. E aí eu estou aí perturbando toda essa lista para participar aqui do Fala Doutores. Doutora Caroline Canan, médica pediatra, hoje coordenadora de práticas médicas do Einstein, head do programa de equidade de gênero, isso aqui é bom, hein? Dá assunto pra caramba. Passagem por Stanford e grande co-founder da Epitalk. E é o que eu quero abrir essa conversa descobrindo o que é isso. Fala, doutora Carol, tudo bem? Tudo ótimo, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Estou super animada de estar aqui, até porque muitos amigos já passaram por aqui, né? Por exemplo, Tiago Ligori, Tiago Júlio, meu antigo chefe. Então, é uma lista vasta de pessoas que eu tenho o prazer agora de compor esse grupo, né? Então, obrigada pelo convite. Me preparei, viu? Me preparei aqui para a nossa entrevista para as perguntas improváveis, tá? Porque eu sei que elas vão surgir em algum momento, assim, mas eu gosto de uma frase do Bernardinho que ele diz que para a gente diminuir a pressão, a gente tem que aumentar o preparo. Então eu dei uma lida, umas estudadas, para a gente ter uns insights bacanas aqui, mas estou super animada. Obrigada pelo convite. Pode ser Carol, né, Carol? Posso seguir aqui pro Carol, né? Você me permite, Lógico, né? Essa sem dúvida. indelicadeza aqui, né? Pô, falta de formalidade, poxa. Não, e Carolina é só minha mãe, né? E quando tá brava ainda. Então eu mesma me apresento como Carol, né? Então fica à vontade, pode me chamar de Carol mesmo. Ah, maravilha. Mas fala do Epital, Carol. Onde é que veio essa Tá. ideia aí? Já deixou de ser MVP? Como é que é? Já tá rodando isso daí? Me fala. Tá em processo, né? Assim, o Epitalk ele vem de uma história pessoal, né? O Epitalk ele é uma startup para melhorar a jornada do paciente com epilepsia. E eu sou um paciente com epilepsia, né? Então, é, quando eu era criança, eu comecei a ter alguns tipos de crise de ausência, mas por um desconhecimento mesmo dos meus familiares, dos meus pais que não são médicos, né? Eu não tenho médicos na família. Por muitos anos eu fui tida, por vezes, como uma criança desatenta, né? É, e isso se prolongou até quando eu estava na faculdade. Então, como você disse, eu sou médica, né? Sou pediatra. E quando eu estava na graduação, numa aula de neurologia, o professor apresentou alguns tipos, né, de epilepsia. E aí, quando ele mostrou crise de ausência, eu pensei, nossa, parece o negócio que eu tenho, né? Mas deixa isso para Sou lá, eu. assim. Deixa isso pra lá, porque assim, se até hoje eu tenho isso, e ninguém percebeu, não me causou nenhum dano, né? Bora pra frente, assim. E de certa forma eu sabia, mas eu ignorei, né? É, e aí quando eu estava no sexto ano, assim, muito porque o sexto ano é um ano muito difícil, né, pro graduando de medicina, tem toda a pressão para a prova de residência, né?
Eu estava num momento de estresse muito alto, porque eu queria muito entrar numa residência específica, né? E aí, no domingo de Páscoa daquele ano, de 2014, eu tive várias crises de ausência, uma seguida da outra, né? E a crise de ausência, ela no final daquele dia, ela generalizou para uma crise tônico-clônico generalizada. Então, o que era antes imperceptível, porque era, né, uma pessoa desatenta, né, digamos assim, para algumas pessoas que não tinham conhecimento médico, de repente virou algo que todo mundo sabe o que é, porque a crise convulsiva tônico-clônico generalizada, todo mundo sabe o que é uma Sim. convulsão, né? E, bom, meus pais, que não são médicos, ficaram super assustados, enfim, me levaram para um hospital e aí que de fato eu tive um diagnóstico, né? Então, eu tive um diagnóstico, passei a fazer um tratamento num grande hospital aqui de São Paulo, inclusive, né? E o modo como eu fui abordada, né, tipo, você tem epilepsia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que tomar esse remédio, a gente não sabe até onde você vai, até quando você vai tomar esse remédio. Então foi uma abordagem muito ruim, né, nesse início, mas eu sou uma pessoa obediente, então eu comecei a tomar o remédio e tudo mais. E aí eu fui tendo contato com a jornada do paciente, porque eu era o paciente com epilepsia, e é tudo muito truncado, né? A consulta, ela é cheia de fricção, o médico só está interessado em saber se você teve crise, se não teve crise, fica tudo muito centrado, né, no diagnóstico e tratamento, mas existem outras coisas que permeiam, né, a vida do paciente com epilepsia que não são respondidas numa consulta de rotina, na grande maioria das vezes, né? E aí sempre com esse desconforto aqui sendo paciente. Quando eu entrei para trabalhar no Einstein, o Einstein tem alguns programas internos que se chamam jornadas de inovação, né? E aí eu me inscrevi numa dessas jornadas e nessa jornada o meu grupo de trabalho desenvolveu um aplicativo de monitoramento para a epilepsia que até aquele momento tinha um outro nome, né? Por sua causa. Finalizou não por minha causa, por incrível que pareça, neste grupo de trabalho tinha uma neurologista, ela que deu a ideia, e no começo eu fui muito relutante, assim, de putz, mas eu vou trabalhar com epilepsia, né? Assim, eu quero que alguém resolva o meu problema, eu não quero eu resolver o meu problema, sabe assim? No começo, então, eu tive um pouco essa relutância, mas no deslanchar do projeto eu fiquei tão animada com ele que ao final daquela jornada, na verdade, todo aquele grupo de trabalho meio que se dissipou, porque, né, as pessoas têm suas rotinas, né, de trabalho, de Lógico. família e tal, e eu continuei com aquela ideia, né. E aí eu comecei a fazer busca de pessoas que já tinham desenvolvido aplicativos de epilepsia e eu achei uma menina que era do Rio, inclusive, né, tinha feito engenharia, é, quando ela estava na faculdade, ela desenvolveu esse aplicativo. Na ocasião, a Apple apoiou esse aplicativo, então ele era um aplicativo que estava rodando perfeito, só que ele entrou em desuso e saiu de linha, né? Ele saiu da Apple Store. E eu fui perguntar para ela, nossa, mas por que você parou isso e tal? Não dá, teve alguma questão de mercado, né? Como que foi esse processo? Ela falou assim, não, é que eu fui contratada pela Apple e eu não moro mais no Brasil, então não fazia sentido eu continuar com aquele projeto e o meu grupo de trabalho, né, que eram os cofundadores ali da startup dela, não tiveram interesse em seguir e o projeto morreu. Ela falou assim, mas olha que engraçado, semana passada uma menina veio me falar essa mesma história que você está me falando, por que você não fala com ela? E ela me passou o contato dessa pessoa. E eu falei, nossa, que interessante, né? E aí eu fui falar com essa pessoa que ela sugeriu, que é a Flávia Okama, que é a minha parceira no Epitalk, né? O nome Epitalk foi a Flávia que criou, inclusive. Então, quando eu fui falar com a Flávia, a ideia era praticamente a mesma, até porque a Flávia ela tinha uma dificuldade ainda maior na jornada dela como paciente com epilepsia, porque ela havia tido uma encefalite autoimune, ela
ficou com epilepsia como uma complicação da doença, né? E uma epilepsia de muito difícil controle, então ela toma inúmeros medicamentos, então ela vive, ela experiencia o fato de ser paciente com muito mais intensidade do que eu. E ela tinha algumas ideias por aplicativo, eu tinha outras, mas ambas tinham um desejo de comunicar sobre a doença num primeiro momento, né? E no segundo momento, tornar isso alguma coisa, algum dispositivo tecnológico para monitoramento dos pacientes com epilepsia. E aí que nós sentamos e definimos o que a gente queria para o EpiTalk, né? Isso foi em 2021, começo de 2021. Então, a gente entende, né, que para a gente otimizar a jornada do paciente com epilepsia, a gente precisa de duas coisas. Uma é de informação adequada, mastigada, baseada em artigos científicos, de temas que normalmente não são abordados na consulta médica. Então, assim, será que o paciente com epilepsia pode tomar café? Pode beber na festa de final de ano? Será que a mulher com epilepsia vai ter mais crise no período menstrual ou não? Então, a gente criou uma página no Instagram e, através de revisão de artigos científicos, passamos a comunicar esses temas através da página, né? E a página nos serviu para fazer uma pesquisa qualitativa com os outros pacientes, porque a gente começou a ter vários seguidores, um público muito nichado, assim, né? Hoje nós ainda somos, apesar de não estarmos mais tão dedicadas à página do Instagram, o maior nicho de fala sobre epilepsia que não são médicos neurologistas, porque eu não sou neurologista, a Flávia também é médica, mas não é neurologista, né? Então, a gente passou a usar da nossa comunidade para entender melhor as dores, para fazer questionários, análises qualitativas e tudo mais. E aí a gente entendeu que havia uma segunda necessidade, que é melhor monitoramento das crises de epilepsia. Porque hoje as crises, elas não são bem monitoradas, né? E aqui é que mora a chave do tratamento, porque se o seu médico não sabe quantas crises você teve no último mês, como que ele vai ajustar o seu remédio? Ou mesmo reduzir, desmamar para a suspensão, qualquer coisa nesse sentido que, né, de tratamento aqui. Sem essa informação, a conduta, ela é muito nebulosa, né? Ela é quase cega, né? E aí é aqui nesse momento em que a gente está agora, né? Como é que a gente traz um pouco mais de tecnologia para esse diagnóstico das crises? Será que a gente consegue prever crises, né? Para que o paciente consiga minimamente se organizar, o próprio médico, né? Para que a gente tenha de fato um tratamento mais acurado para esses pacientes, visando melhor qualidade de Não vida, tem né? nenhum Porque device, Carol? tem alguns, não no Brasil, a grande maioria são na apresentação de relógio, né? O próprio Apple Watch, ele tem um acelerômetro ali que pode detectar movimentos e tudo mais, mas nenhum com grande penetração para o público com epilepsia, porque aqui é que tem um grande diferencial que, assim, os dispositivos, eles são caros, né? E epilepsia é predominantemente uma doença de países subdesenvolvidos, né? Porque ela está muito relacionada a doenças infecto-contagiosas, a traumas durante o parto, acidentes de trânsito, né? E aí a epilepsia é uma complicação, né? Então, como é que a gente vai ofertar esse dispositivo para essas pessoas que verdadeiramente precisam, né? Então é nesse momento aqui que a gente está, né? De ruminar tudo isso, fazer alguns testes do que poderia ser utilizado, do que já existe ou não. Vamos ter que, né, fazer alguma parceria e desenvolvermos nós mesmas um dispositivo. Então, a gente está nesse cenário aqui atual. Não, e essa tua vivência e experiência como paciente, e de certa forma negativa, né, até de receber a notícia,
é muito legal, né? Eu acho que a empatia tá tão na moda, né? A gente usa tanto o termo, né? Eu falo para os pacientes que eu acho impossível ser empático sem conseguir ter a dor do outro, né? Você tenta se colocar no lugar do outro, mas você tem a tua percepção, né? E Sim, quando você vive é completamente diferente, né? É absurdo como é que a gente, eu, infelizmente, ou até muitas vezes, dou notícias de uma forma mais natural do mundo, né? Porque é um problema que você vê toda hora, né? Você vai desconectando com a humanidade mesmo, né? Daquela notícia única para o é. paciente, né? É, exato. E esse é um ponto tão interessante, né, Ricardo? Porque aqui a gente, no seu podcast, a gente discute tanto sobre inovação, né? E recentemente, no final do ano, teve um artigo que saiu correlacionando a empatia do médico e a resposta de um chatbot, né? E as pessoas acharam a resposta do chatbot lá, através de um large Melhor? language model, mais empática do que a resposta do médico, né? Então, assim, isso é muito grave. E Bosta, né? a gente entende que o médico está cansado, né? Eu estou cansada, você está cansado, tá todo mundo meio que exausto, assim, mas nós escolhemos ser médicos, né? A gente não pode perder a nossa humanidade, porque se a gente perder a nossa humanidade para o chat GPT, aí é que nós seremos substituídos. Total, total, total. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Eu acho que esse ponto da questão da substituição e uso da tecnologia, e principalmente dessas IAs aí, novas que estão explodindo aí no mercado, só tem a ver com um péssimo atendimento. Exato. Essa é a grande realidade, sabe? A briga é. Eu falei com o Thiago pra caramba sobre isso, e até estava num momento que eu estava participando de umas palestras quando eu gravei com ele. É o médico que sabe usar com o médico que não sabe usar. Aí é que é o desespero, sabe? Eu acho que essa ideia de a IA vai acabar com a medicina, eu sinceramente eu acho que é impossível pela falta da empatia, né? Obviamente pode ter algum momento, né? Que aí já é aquele outro debate aí de vocês aí tecnológico de que existe algum momento em que pode ter uma inteligência real mesmo e uma autonomia e até uma empatia. Tem aquele Her, né? Aquele filme é maravilhoso, né? O cara se apaixona pela inteligência artificial, aquele cara do Coringa, e eu adoro. Mas assim, né? Eu acho que ainda é muito distante e o debate e o medo tinha que ficar nisso, né? De tipo, como a Sem gente dúvida. aprende a usar isso, né? Sim. E como que a gente aprende a usar? Então, que seja para nós sermos mais empáticos. Porque se a Como máquina é que está vocês estão nisso, sendo Carol? empática, né? Pegando aí hoje a tua vivência de Einstein, vocês hoje como referência de mercado, pô, um dos grandes hospitais aí da América Latina e até mundial, como é que você vê a força e as possibilidades de ensinar e até fornecer mais essa questão da inovação ou a tecnologia, direcionar meio que a equipe médica. Como é que vocês estão fazendo aí? Quais são as frentes, assim, de uma pergunta de uma forma mais objetiva para facilitar a tua resposta, mas o que vocês têm feito hoje de diferencial para tentar fazer com que o médico se empodere tecnologicamente? Olha, o Einstein tem na sua essência, né, inovação, né? Então, isso é um tema que é recorrente nas abordagens, né? É, Ao passo que o Einstein é uma instituição que está em franca expansão, e hoje a gente tem no corpo médico da instituição mais de 14 mil médicos, né? A gente Bizarro está. isso. É muita gente. É, isso corresponde, é muito interessante porque isso corresponde a 3% da demografia médica do Brasil. Então, a gente tem dentro das nossas plataformas de dados, né? Os dados desses médicos, né? Assim, e eles estão se conectando conosco, alguns mais, outros menos, né?
E a gente está justamente nesse momento de engajar esses médicos, né, em inovação, em tecnologia e também em outras skills que habitualmente a gente não aprende na faculdade, né? Então, hoje todo médico que inicia dentro da instituição, indiferente da sua modalidade de entrada, né? Alguns são contratados CLTs, outros PJs, tem o corpo clínico autônomo, que é o corpo clínico aberto, né? Todos eles fazem uma reunião de integração para iniciar as suas atividades, né? E percebeu-se que era importante trazer, e a gente trouxe um treinamento de soft skills nessa reunião de integração, porque pode parecer óbvio, mas comunicação é muito difícil, né? Os médicos, às vezes, têm muita dificuldade de Muito. se comunicar adequadamente sem utilizar aqueles jargões, né, que a gente está habituado, e como que o médico se porta, né, como que o médico pode ser mais empático. Então, são essas temáticas que sempre estão nesse permeio, né? E claro que sempre com um olhar para o cuidado público, né, que hoje o Einstein ele até inclusive já gerencia mais leitos no setor público, né, em parcerias público-privadas, do que o próprio hospital aqui no Morumbi, né? Então, todo um olhar para essa responsabilidade social, cuidado público, diversidade, equidade, inclusão. Então, são múltiplos temas com pessoas muito capacitadas, né, em todas essas frentes, fazendo a coisa acontecer, né? E o hospital está assim fervilhando, como, né, as pessoas podem acompanhar aí nas redes sociais e tudo mais, né? Tá, voltando para o início para a gente chegar, finalizar aí na tua jornada de Einstein. Como é que era esse. Eu gosto sempre da história do momento de início, né? A tua estrutura e organização familiar em relação a irmãos, presença ou ausência dos seus pais, e conecta um pouquinho aí de como é que foi essa vivência, esse momento, e até esse negócio da epilepsia que você falou aí, como é que. Qual que é a tua lembrança de infância? Ricardo, eu venho de uma família de libaneses, né? E por si só, com muita tradição, né, dos libaneses e tradições que são, tem toda uma questão de afeto, mas também tem toda uma questão de machismo estrutural, né, que vem, né, deles, enfim. Eu tenho um irmão, mas o meu irmão, Gravei, ele é seis. eu tenho que te interromper aqui. Gravei com o Girran algumas semanas atrás, ficou 10 também. Girran, outra figuraça, tá falando aí de família libanesa. Que figuraça. Porque, assim, chega até a ser meio caricata, né, a família libanesa, né, e de fato nós somos, né, assim, todo mundo muito afetuoso, todo mundo fala muito alto, todo mundo tá sempre querendo vender, né, assim, a gente costuma dizer que o filho do árabe já nasce vendendo alguma coisa, né, você pode estar vendendo produto, você pode estar vendendo a si mesmo, né, enfim, são todos esses arquétipos aqui, né, Eu não dos vou libaneses. perder essa oportunidade, mas então eu já sei onde você foi atendida, tá? Então tá bom, tá? Pode continuar. Tá bom, tá bom, tá bom. E aí, eu tenho um irmão, né? Ele é 6 anos mais novo do que eu, então é uma relação muito especial, assim. Às vezes chega até a ser uma relação próxima de mãe e filho, porque nossos pais sempre trabalharam muito, né? Então eu ajudava meus pais a cuidar do meu irmão quando eu era criança. Meus pais, eles são comerciantes, como você pode imaginar, né? Como a grande maioria dos árabes. Mas não precisava falar, né? E aí, é, o, é interessante que eu sou a única mulher da geração dos jovens que nasceram no Brasil, né? Então, eu tenho 3 primos e um irmão. Então, de um lado, eu sofri algumas coisas, tipo, mas isso é brincadeira de menino, nananã.
Mas também, por outro lado, foi muito bom, porque eu via que eles conseguiam as coisas porque eles eram rápidos e objetivos, né? Então eu passei a me treinar para responder rápido e ser objetiva e não ficar, né, tanto num campo de emoções, assim, né? Então eu sou uma pessoa mais seca, né? Muito por conta dessa vivência. E o meu irmão deu um tom muito grande, assim, na nossa família, né? Assim, o meu irmão, ele tem uma visão de uma humanidade, então ele trouxe pontos que nós, como família, meus pais, nós precisávamos melhorar mesmo, então eu admiro muito o meu irmão. Queria muito que ele tivesse sido médico, né? Mas ele até passou da faculdade, mas desistiu depois de alguns meses. Falou, cara, não, isso aqui não é para mim, vocês são tudo louco, deixa para lá. E aí ele foi ter uma outra formação, né? Então Qual é foi a uma diferença que falou da infância. diferença de idade deles, vocês dois? 6 anos, 6 anos. 6 anos. É, E aí, quase seis, né? quando ele fez Eu o, já estava na residência, Ah, tá. Então ele fez então muito por causa disso também, provavelmente, foi. né? Você era meio É, modelo, né? isso. Então é difícil isso, né? Ah, Assim, a ainda tem mais relação de tempo, porque irmãos, né? você tem tua passagem na moda, né? Isso. Mas eu fiz isso muito jovem. Então eu entrei na faculdade com 16 anos, né? Então, meio que não tinha muita diferença. Meu irmão fez alguns anos de cursinho para entrar na faculdade de medicina, então ele teve um esforço para aquilo, né? E que talvez tenha se confundido muito com o que era o que as pessoas esperavam dele, porque viam o que eu tinha atingido, né? Assim, e quando ele Sim. conseguiu se libertar disso, ele foi uma pessoa muito mais feliz, né? Então é interessante essa relação de irmãos como E impacta na nossa ele vida. trabalha com o quê no final? Ele faz história. Então, assim, ele tem toda uma visão filosófica sobre a vida e toda, né, toda essa narrativa, assim, então é um outro caminho totalmente diferente. Então, fiquei muito feliz quando ele conseguiu mesmo se libertar, sabe? Porque ele ia ser muito infeliz na medicina, né? Assim, é um modo de agir, de pensar que nós, como médicos, temos que é totalmente diferente, né, de uma pessoa que faz história, filosofia, letras, enfim. Tá. E qual que era o teu perfil aí de é, estudante, boa aluna, era desatenta? Como é que era? Esportes, música, artes, como é que eram teus hobbies aí na infância e adolescência? Olha, Ricardo, eu sempre fui boa aluna, porque eu, de certa forma, gostava de ser reconhecida como uma boa aluna, né? E porque acho que quando eu era, desde muito nova, assim, quando eu era criança, me falaram que para você fazer coisas extraordinárias, você tem que ter um preparo extraordinário, né? Então, eu sempre fiquei muito atrelada nisso. Assim, então, como é que eu me preparo, né? Eu não sou uma pessoa que se joga sem ter uma preparação prévia. Assim, não sei fazer isso, não sei trabalhar com tecnologia, mas vou me dedicar a fazer isso. Não, eu estudo antes, né? Assim, eu tenho muito essa necessidade de ter uma formação específica para poder desempenhar aquilo, né? E aí é interessante como as coisas foram se deslanchando na minha vida profissional, porque eu fiz medicina, pois queria ser médico, fiz pediatria porque um pediatra, né, que foi meu pediatra na infância, é amigo da minha família, então uma pessoa que eu admiro muito, né? Então acabei escolhendo essa especialidade muito por um desejo, né, de ser algo parecido com ele, assim, né? Porque eu achava ele uma pessoa muito articulada, ele tinha o consultório, mas ele também era diretor de um hospital público, então eu achava aquilo interessante, assim, né? E aí quando eu já tinha finalizado pediatria, comecei a ficar um pouco mais atenta com as questões de inovação, eu quis me preparar e fazer, de fato, um treinamento, uma especialização em inovação para poder desempenhar aquilo, né? Um pouco mais recentemente, eu queria
otimizar os meus conhecimentos com uma formação em dados. E aí eu fui fazer uma formação em dados, né, para que eu tivesse de fato isso sólido para realizar, né? Então eu tenho esse perfil e eu gosto de estar preparada de antemão para as coisas que vão surgir, sabe? E em que momento que aparece o desejo da medicina e por que que você fez moda antes? Isso eu não entendi quando você conversou com o Cauê e quando você falou com o Lourenço. Os dois, ó, aqui, ó, moram no meu coração, amo os dois. No meu Pô, também. assistam, se inscrevam no canal dos dois, que são fera, e fala aí pra mim, que isso eu não entendi. Eu sempre quis fazer medicina, desde o início da adolescência. Mas a gente tinha vivido um ano no ano do vestibular, né? Muito difícil. Meu irmão tinha ficado muito doente, ele precisou fazer uma neurocirurgia naquela ocasião. Então a gente estava como família um pouco desestabilizados, assim, né? E eu também talvez não tenha estudado o suficiente. E aí eu não passei em medicina. E eu não queria fazer um ano de cursinho naquele momento, assim, porque eu estava cansada, tinha sido pesado emocionalmente, né, toda aquela experiência. E aí a minha mãe falou: Mas por que você não vai fazer moda? Você é tão criativa. E as pessoas da minha família me viam como uma pessoa criativa, né? E aí, assim, a conexão naquele momento era: quem é criativo desenha, faz moda, né? Assim, só que meus desenhos, meninos, você vê é uma porcaria, mas enfim. Aí o que chegava mais próximo disso era negócios da moda. Então era uma graduação em que eu ia aprender a fazer os croquis e tudo mais, fazer a modelagem das roupas, mas eu também ia ter muito um contexto de negócios, de marketing. E aí que eu fui fazer essa faculdade, né? E foi muito legal, assim, naquele momento, apesar de não ser o que eu, né, estava desejando fazer, hoje, olhando para trás, fez muita diferença na minha vida. Porque eu trabalhei em muitos lugares Não, que pera me aí, Carol, ensinaram seja coisas. sincera, Carol. Você tava frustrada nessa moda. Eu Você tava, tava falando, mas hoje. que porcaria eu tô fazendo aqui? Que era pra eu estar fazendo medicina. Hoje, ó, Sim, não, e é muito legal isso. Eu acho que a gente tem que olhar para trás e, tipo, tudo que a gente passa é super crescimento, né? Mas sem você dúvida. conseguiu ter a maturidade na época que você estava fazendo, de tipo, putz, isso aqui vai ser minha jornada? Não, Tá não puta, né, tive. pô? Não, eu tava insatisfeita, né? Porque é, Ainda culpando a eu vi coitada da tua aquilo. mãe. É porque eu vi aquilo como algo inferior a ser médico, né? Porque na minha Aham. cabeça o médico tinha uma figura, né? Até um pouco utópica, assim. E hoje eu agradeço pela experiência e também vejo quão infantil era aquele pensamento, né? Porque Sim, a sim, sim. indústria da moda é uma indústria muito potente, né? Ela é a indústria que mais emprega mulheres em todo o mundo, né? Então, dentro de toda a cadeia de produção da moda, né? Desde a plantação do fio de algodão até a venda, o marketing digital. Então, nessa cadeia inteira, é a cadeia que mais emprega mulheres no mundo. Então, naquele momento não estava feliz, sem dúvida. Mas aquela faculdade me ensinou coisas que a medicina não ensinou. Com certeza. Então, e eu acho que a principal, e que até é o motivo por nós estarmos aqui hoje, né? No ambiente de negócios da moda, o networking é muito importante. E você aprende a circular nos ambientes e ter conversas com as pessoas. Você não precisa ser o melhor amigo da pessoa, você também não precisa concordar 100% com a pessoa, mas você aprende a debater com ela, conversar numa conversa gostosa, amigável e tal. E essa experiência me fez ter muitos amigos, até hoje, entendeu? Então, ao acaso, hoje nós estamos aqui por conta de um networking, não é? Assim, eu conheci o Tiago, que conheceu você, e aí a gente né, se uniu dessa forma aqui. Então,
isso não é ensinado na faculdade de medicina, né? A gente se preocupa com Não, muitas outras e coisas. ainda deve ter te gerado. Olha, isso aqui é interessante que você estava falando, eu estava conectando aqui. E ainda deve ter te gerado um ensinamento novo que hoje você trabalha com a questão da equidade, e a questão de gênero, que você familiar não teve, né? Tua casa devia ser uma casa Sim, machista, né? sem dúvida. Até hoje a gente ainda ouve umas coisas meio estranhas assim em casa, mas a gente dá Não, umas imagino, cortadas, mas é né? cultural, poxa. É, E aí você deve ter se transformado em outra pessoa por ter vivido um mundo sim. completamente diferente, né? É até interessante isso, né, Ricardo? Porque é claro que os grandes designers de moda naquele momento ainda eram homens, né? Mas como eu estava muito imersa no ambiente de negócios da moda, eu só tive chefes mulheres. Então, quando eu transicionei para a medicina e passei a trabalhar no ambiente como médica, é totalmente diferente, porque hoje a maioria das lideranças médicas ainda são homens, né? E naquele momento eram todas mulheres. Então, é interessante essa dicotomia aqui, né? Então, são aprendizados, não tem um Você melhor do trabalhou, que o Carol, na outro. moda? Trabalhei porque a gente tem uma obrigatoriedade de fazer estágio. Então, eu trabalhei todos os semestres, até desistir. Então, eu trabalhei muito para desistir com tranquilidade. Ah, não, legal, né? Não, bacana, você tinha certeza, né? Não é aqui que eu vou me Sim, encontrar, né? é, Tá, e aí, como é que é essa conexão? Isso aí você morava com teus pais, morar. tava fazendo moda, tá? Uhum. Aí você passa direto pro vestibular? Para Ou faz, medicina? faz para medicina, é? Essa, Sim. essa, É, você conseguiu planejar? Ou, tipo, deu a louca? Como é que foi esse gap? é, não foi muito planejado, não. Assim, eu Ah, estava você já surtou, né? Tem no. certeza, né? Você tava, tipo, no limite do limite, falou, tem que mudar, né, pô? Eu estava no sexto semestre da graduação de moda, então, por volta de São o quê? agosto, 8? setembro, já não me lembro. São 8, isso. Tá. Por volta de agosto, setembro, não me lembro exato, né? Mas um outro comerciante que era amigo dos meus pais, né? Que a gente tinha uma relação muito próxima, chegou para meus pais e falou: Mas vocês não estão vendo que ela tá chateada? Essa menina tem que fazer medicina. Vocês têm que dar o jeito de vocês. Tem que dar o jeito de pagar se precisar fazer faculdade particular e a vida é assim, entendeu? E aí meus pais foi ótimo isso, assim, porque foi a virada de chave que meus pais falaram, não, assim, ó, se precisar a gente para e tudo mais, né? E aí eu tive um preparo curto para o vestibular, então daquele momento até dezembro, assim, né? E aí, ao acaso, muito por um destino, assim, né? Eu gosto de crer que é muito do esforço, mas também do destino, né? E aí eu passei naquele ano. Então, naquele final de ano, eu já iria ter uma modificação assim na minha vida, mas como só faltava um ano para terminar a moda, eu pensei, vou tentar fazer as duas coisas, né? Então, em 2009, que foi quando eu entrei na faculdade de medicina, eu estava fazendo no primeiro semestre a medicina e cursando o sétimo semestre de moda. Só que aí, assim, começou a ficar muito desgastante mesmo, até por uma questão de distância, né? Aqui em São Paulo, né, as coisas são longe, você pega trânsito, enfim, aí eu desisti faltando um semestre. Então, eu tranquei a faculdade faltando um semestre e dei continuidade na medicina. E esse momento aí todo que aí conturbado de transformação, ainda bem que você teve apoio dos teus pais. Teu irmão estava melhor? Ele já estava melhor, sim. Ele teve uma recuperação muito rápida, apesar de ter tido uma complicação grave. Assim, ele teve uma celulite periorbital que não foi diagnosticada adequadamente, né? E aí ele evoluiu com um abscesso cerebral. Ele ficou internado por quase 3 meses, sempre com uma tentativa de tentar reduzir o abscesso com antibiótico, mas tentativas que não tiveram sucesso, e aí ele passou por uma neurocirurgia para drenagem desse abscesso. Então tinha toda uma preocupação, né, de ele Ah, ele ter uma
uma sequela qualquer, né? Enfim, mas graças a Deus ele se recuperou muito bem. Então, e aí isso era em 2005, né? Que quando eu estava no terceiro ano do colegial. Quando eu entrei na medicina já era 2009, né? Janeiro de 2009, fevereiro. Então ele já estava ótimo, assim. Já tinha voltado para a escola, né? Porque ele teve todo um atraso ali, né? Por conta do Ah, porque tempo eu internado. tava só entendendo porque filho é assim, né? Então, assim, teu irmão É, criou um conflito familiar, obviamente que não porque ele queria, aí você esperou, deixou seus pais dar uma relaxada, falou, agora eu vou chacoalhar essa família um pouco, entendeu? Tá tudo muito calmo, né? Uma vida tranquila, deixa eu isso. dar uma bicuda na mesa aqui agora, ainda mais que esse colega aí, que era um inimigo do seu pai, falou que me deu força, entendeu? Ah, Não, não. é bem Legal. isso. Aí os 6 anos de faculdade, você continua morando com teus pais, tem apoio deles, faz a Sim, faculdade toda, consegue. Você segue a faculdade inteira com o pensamento da pediatria, já era meio que uma certeza para você. já. Você queria ser Já era pediatra, não assim. queria ser médica. Era desde o início já era isso já. Isso. Me trouxe algumas dificuldades esse pensamento, né? Porque eu tinha um desejo muito grande. Então, tudo que eu fazia era na pediatria, né? Eu tive é, iniciações científicas na pediatria, eu fui monitora de semiologia pediátrica, dá tudo muito nessa direção aqui, né? E aí, quando você vai prestar a residência, você percebe que a pediatria é um fim da prova teórica e olhe lá, né? Então, eu tive que correr aqui um pouco atrás, assim, quando eu estava prestes a prestar a residência, nessas outras especialidades que eu tinha não me dedicado tanto, digamos assim. E dúvida nenhuma. Pediatria, Dúvida pediatria, nenhuma. pediatria. Durante os anos de faculdade, você ficou ali linear, não tinha. Tá, aí vai, tem a dificuldade, passa na pediatria, são 3 anos? Eu fiz quando eu fiz pediatria, o hospital estava num projeto modelo do Ministério, né? Então nós éramos a pediatria de 3 anos. Nós éramos um dos 5 hospitais que tinham essa pediatria modelo naquela ocasião. Hoje todas as pediatrias residências são 3 anos. Então eu fiz 3 anos no momento em que ainda eram 2, mas é porque era um hospital modelo do Ministério. Tá. Aí 3 anos, aí nisso, teu irmão entra para fazer vestibular. Foi. Deixa eu me Durante esses lembrar. 3 anos, você fez de 2016 a 2019, não é isso? Isso, fiz 2016, 2019. É, eu não me lembro se ele. Ah, sim, eu acho que ele entrou em 2019 ou em 2018, já não me lembro exatamente assim que ano que ele entrou na medicina. Foi um desses dois, Mas e mas aí ele durou entra em. pouquíssimo O que eu tempo. queria saber é: ele entra em medicina e entra em história? Ou ele chega a entrar em Não, medicina e desistir? ele entra em medicina e desiste. E aí depois ele vai fazer história. Caramba, Carol, você era uma má influência pro coitado, hein, cara? Eu também Cara, acho. sacrifício danado, cara. Fazia a cabeça do irmão, cara. Putz, grila. Pois é. Coitado dele, cara. Putz, grila. Mó dificuldade, vestibular difícil pra caramba. O cara ralou, fez cursinho. Meu Deus do céu. E você não fala pra ele que ele tinha que ser feliz na história, tá vendo? Ah, tudo bem. Aí você termina 19. 19 é o quê? Início? Tô querendo conectar aqui com pandemia. Você tem 19 um ano. foi. E Sim. 19 eu terminei a residência, né? Então eu terminei a residência em Você fez fevereiro. 16, 17, 18 e 19, Isso, então o ano você estava formada. Tá. isso. E aí 19, você vai pro pau? Você vai pro trabalho? Como é que é? Você estava dando plantão durante a residência? Você já tinha conectado com o Aston ou ainda não? Sim, já estava trabalhando muito durante a residência, na verdade. No dia que eu peguei o meu CRM, eu dei um plantão, quando eu me formei da faculdade. Então, Ah, você era de plantão? Você era de PS? opa, super! E era boa, viu? Eu tinha muito desejo de começar a ter minha vida, né? Porque, assim, 6 anos é desgastante,
né, para uma família manter um aluno na Total, medicina, total. né? Ainda mais quando é uma faculdade privada, né? Então eu tinha muito desejo de trabalhar, de ganhar meu dinheiro, e tudo mais. E aí no dia que eu recebi o meu CRM, eu dei um plantão naquela noite, porque eu sabia que a gente ia receber, né, todas as pessoas que tinham feito a solicitação e eu receber a carteirinha naquele dia. E eu sempre trabalhei muito, mesmo na residência. Trabalhei muito mesmo, assim, raros eram os finais de semana em que eu não estava de plantão em algum lugar. Ou era na residência, ou era em algum hospital fora, né? Sempre pediatria. Sim. Não ia para as emergências para atender adulto, não. Bem no começo, quando eu ainda não estava na residência, um pouco fui. Mas depois que já estava na residência, era só plantão de pediatria mesmo. Tá. E a pandemia? Algo diferente? Como é que foi a tua pandemia? Qual foi tua vivência de pandemia? Eu me formei em 2019, né? Eu me casei também em 2019 e meu marido tinha recebido uma Peraí, teu oferta marido para fazer. apareceu na história no meio. Calma, pô. Que isso? Calma, cara. É porque Tem que vai falar do conectar com a marido, pandemia. pô. Ah, vai dar problema assim pra mim, pô. Me arruma problema aqui. Peraí. O Conecta o coitado aí, pô. Onde é que ele aparece no meio dessa história, pô? Vocês estão namorando já antes? Uhum. A gente se conheceu em 2010 e está junto desde então. E nós nos casamos em 2010 e 2019. casou em 2019? Então eu já vou até te cortar da conversa, cara, que você enrolou a mulher demais, cara. Meu Deus do céu, cara. Pô, mas você que enrolou ele ou ele que te enrolou? Você queria Eu terminar acho, teus estudos? eu acho que fui eu, não acho que foi Eu já ele. esperava escutar isso. Já esperava escutar isso. Isso não é incomum, né? E ele tinha feito muito esforço, né, ao longo desses anos todos. E em 2019 ele surgiu essa oportunidade para ele fazer um pós-doc em Nova York, né? E aí eu entendi que era o meu momento de fazer um esforço por ele. E eu fui com ele. Então, de 2019 até a pandemia, nós estávamos em Nova York. Só que eu já havia sido aprovada no processo seletivo para ser médica no Einstein. Então, o Einstein, para você ser médica CLT, tem todo um processo seletivo, com prova teórica, prática, entrevista, carta de referência, uma coisa muito elaborada. Assim. Eu já havia passado nesse processo seletivo no final da residência, mas eu tive uma chefe da residência, que também era chefe no Einstein, que eu tinha uma relação muito honesta com ela, né? Eu falei, olha, meu marido está indo para Nova York, eu vou com ele agora, queria ficar num banco de talentos, né? Enfim, e aí, porventura, quando eu voltar, a gente se fala. E eu sou muito grata ao Einstein, porque no momento em que eu quis voltar, o Einstein prontamente me aceitou. Então, naquele ano 2019, foi um ano muito bom de aprendizado. Você está num outro país, você vê outras coisas, né? Enfim, mas também é muito duro estar Você foi o quê? sozinha. Para melhorar inglês, Carol, que você acabou que ficou fazendo lá, ou você fez algum trabalho por lá? Eu acompanhei um serviço um tempo, e ficava com o meu marido, assim, né? Era uma coisa muito restrita, né? A gente não tinha grandes amigos lá, não tinha nenhuma grande rede de apoio. E eu estava sendo duro para nós dois, né? Morava em Esse Manhattan momento. mesmo? Morava em Manhattan. Eu Mas era morava bancado, né? não, ele tinha um dinheiro e a bolsa e a gente pagava dessa forma, Caraca, assim, né? pesado, hein? Pesado, amigo. Nossa Senhora, o aluguel é assim, o mais caro que eu já vi na vida para morar num cubículo, sabe? Assim, enfim. E era o momento da conversão do dólar muito ruim, né? O dólar já estava mais de R$ 4 em 2019. Subindo, né? Então, Sim. então era um momento muito duro, assim. Mas a gente morou em Manhattan, assim, na primeira com a 100, na primeira avenida com a centésima. E quando eu Conseguiu quis aproveitar, né? Mesmo com essas dificuldades todas. muito, sim, fiz contatos, né, enfim.
Só que naquele final do ano eu já estava assim mais desgastada, a gente já estava querendo, né, refletindo, será que não é melhor a gente voltar para o Brasil, enfim. E aí quando eu falei com essa minha antiga chefe da residência, 2 dias depois ela me falou, o Einstein vai te contratar. E aí eu fui muito, muito, muito grata por isso. Então a gente teve todo um processo burocrático, né, normal, assim, de enviar documento, Isso assina pré-pandemia. contrato, né? Exato, só que aí esse é o grande, o que mais eu fui grata da vida, porque nós Meu voltamos para o Deus. Brasil no final de janeiro e eu comecei a traballar no Einstein no início de fevereiro, e no final de fevereiro foi no Pandemia Einstein que foi abre o primeiro 16 de diagnóstico. março. Meu É Deus do isso. céu. Então, assim, O imagina se a primeiro gente diagnóstico foi no tivesse Einstein? ficado. Não lembro O disso. primeiro, aham, foi. É O primeiro mesmo? diagnóstico de Covid foi no Caramba. Einstein. É. Foi Na fevereiro? quarta-feira, foi na quarta-feira de cinzas do carnaval, no final de fevereiro. E imagina se a gente não tivesse voltado, né? A gente ia ficar preso em Nova York, num apartamento de Sim, um 40 metros cubículo. quadrados, ia ser Caraca! Pô, muito vocês iam se desgastante. divorciar no primeiro ano de casamento, pô. Meu Deus do céu, cara. Depois de 10 anos vocês tentando, e vocês casam, o negócio ia degringolar completamente. Não, não tem como ficar no cubículo 24 horas com uma pessoa assim. Não tem jeito. Pode amar o que você para de amar. E toda a preocupação, né, Ricardo? Porque assim, como venho de uma família de Sim. libaneses, imagina a preocupação minha com os meus pais aqui e vice-versa, né? Assim, então ia ser muito desgastante. Caramba. É, Cara, que sorte, hein? Sorte não existe, mas é, que coincidência que legal. destino. Tá, e você É. total. Aí você é super grata, vai pro Einstein, volta, maravilhoso, dá tudo certo. Teu marido consegue voltar para trabalhar também? Ou fica Aham, sim. Não, não, a maravilha. gente Então vocês voltou voltam junto. Isso. os dois recolocados e progredindo. E aí, pandemia. Como é que é o ano de pandemia? No primeiro ano de Einstein, com você aprendendo a fazer as coisas naquela zona. Ou É. não, não vem com a história que você vai falar que o Einstein não tem zona nunca, porque não tem como. Aquele ano foi uma catástrofe, poxa vida. Foi. E para quem é pediatra, sofremos muito, né? Porque, principalmente no setor privado, porque as pessoas deixaram de buscar o setor privado, né? Elas Ah, de fato conseguiram fazer uma quarentena. esse 2020 você é 100% assistência. Você entra, tipo, para atender criança. Isso, como médica do pronto atendimento, sim. Só que Tá. como a pediatria teve uma queda muito grande no fluxo, né, de pacientes num hospital privado, os pediatras foram convidados para atuar em outras áreas que o Einstein Aham. estava com demanda naquele momento. E aí uma dessas áreas era o hospital de campanha do Pacaembu, que era para atender Pô, beleza. adultos. É, é, mas como eu tinha uma expertise de emergências pediátricas, eu fui. E foi, cara, uma experiência muito legal. Muito, muito, muito legal. Assim, é, tem até uma questão meio emocional, né? Porque o hospital de campanha ficava dentro do estádio do Pacaembu, né? Então tem uma afeição de, putz, aqui é o estádio, Brasil, tal, estamos ajudando a população, enfim. E foi uma experiência super legal. Depois disso, eu ainda atuei um pouco nas unidades públicas do Einstein, também continuando atendendo adulto. Então, assim, eu fui contratada para ser pediatra, mas em 2020 eu praticamente não fui pediatra, né? Eu fiquei só atendendo, né? Essa grande demanda do Covid. Eu atendi Não dava nem tanto. para abrir a boca, né? Tão grata que você tava com tudo, né? Exato, e assim, e eu continuava sendo, né? Porque assim, eu atendi tanto adulto, Ricardo, que o Einstein falou, faz uma CLS, e me deram o treinamento de CLS, entendeu? Então eu sou uma pediatra que tem a CLS, entendeu? Então é isso, assim, né? Foi o ano que eu menos fui pediatra na minha vida, mas foi ótimo. Tá, e quando é que as coisas começam a mudar e você naturalmente se afasta aí um pouquinho da assistência? Uhum. Quando eu volto para o Brasil, eu já volto com um desejo de trabalhar com inovação, né? Mas entendendo todo aquele cenário que se impunha de pandemia, fui trabalhando na assistência e fazendo, né, umas buscas assim sobre possibilidades Você estava de querendo voltar para os Estados especialização. Unidos? Não. Naquele momento, não.
não estava mais querendo voltar. Mas eu queria ter uma especialização em inovação. E essas especializações eram, em sua maioria, fora do Brasil, né? E aí, continuei trabalhando na assistência, fazendo essa busca. Como você sabe, eu sou uma pessoa que gosta muito de podcasts. Num podcast eu ouvi o Dr. Rodrigo Demarque falando sobre uma especialização de inovação que se chamava Qual podcast? Qual Biodesign, podcast que foi? chamava Dados em Saúde. Esse podcast não existe mais. Ah, poxa. Os meninos que conduziam esse podcast, eles foram fazer rádio na Unifesp, até o Kitamura conhece eles. E Aham. aí o podcast se encerrou, assim, se encerrou, acho que foi em 2021 mesmo, não me lembro Aham. mais. Mas nesse episódio, o Dr. Rodrigo falava dessa especialização em biodesign, né? E aí eu falei, putz, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer, assim, foi meio que tipo, sabe, é isso. E aí eu fui procurar ele no LinkedIn, e ao acaso ele trabalhava no Einstein, né? Só que eu não sabia, porque o Einstein é muito grande, você não tem como conhecer todas as pessoas. E a gente começou uma troca de e-mail e tal, e aí ele me incentivou a prestar o biodesign. E aí, entre idas e vindas, duas negativas, numa terceira oportunidade, eu fui fazer essa especialização. Isso já era em 2022. Aí eu volto para os Estados Unidos para estudar, mas por um curto período de tempo, né? Porque como a gente ainda estava em pandemia e o biodesign é da Universidade de Stanford tinha estava num modus operandi muito de controle, assim, por essas questões da Covid, então nós só pudemos embarcar para lá em maio, né? Então, era um curso que era de janeiro a julho e a gente foi para lá só em maio, eu e a minha dupla de trabalho, que era um engenheiro do Einstein, que é o Júlio. Então, eu volto para os Estados Unidos agora para fazer essa especialização em inovação. Ah, o Rodrigo, então, já tá te treinando já? Ele faz esse E, curso já com segundas intenções, então, já tá te botando, já direcionando. ele fez o curso antes, né? Ele foi o primeiro brasileiro a fazer esse curso em 2017, se eu não me engano, primeiro médico brasileiro, e eu fui a segunda médica Não, mas brasileira, então, né? isso eu não entendi. Ele te ajuda ao curso, quando você faz esse contato com Sim. ele com o LinkedIn, tipo, as coisas meio que. Pô, isso é muito legal. É muito, né? Caramba. A gente E como volta é que na você tem que questão do fazer as networking, né? coisas? Por nada, no networking, como é que você tem que ter atitude, né? Sem Ou então você dúvida, já sem tinha. dúvida. É isso, E exatamente. aí você fala com o cara por causa do curso, não é. O cara é, coincidentemente, é do mesmo local que você. Puto, muito legal. É. Eu acho que assim, para tudo na vida, né, Ricardo, e quando eu vou, né, dar aula para os alunos da medicina, eu sempre falo isso, a gente tem que ter capacidade técnica, ousadia e capacidade de execução. Hein? Então, isso são três coisas muito importantes para o médico, assim, né? E aí eu vou fazer essa especialização com o apoio dele, né? Também é uma outra pessoa E esse da programa qual eu sou ainda muito existe? grata. Sim, ele existe hoje. É só para Inclusive, médico? nós Não. Como temos é que um. funciona isso? Não, o Biodesign ele é um programa que foi desenvolvido por dois médicos, e um desses médicos também é engenheiro, e ele é uma metodologia de inovação para a área da saúde, né? Então, foi a primeira metodologia orientada para a área da saúde, de inovação, que se iniciou em Stanford nos anos 2000. E aí, ao longo desses anos, foram surgindo outras possibilidades de cursos de biodesign ao longo do mundo, ao redor do mundo. E até hoje temos um curso de biodesign no Brasil, dentro do Einstein. Então, o intuito de eu ir fazer essa especialização, claro que eu tinha o meu Ah, desejo vocês pessoal, estruturaram um curso semelhante? O Acho que tem um curso hoje todo no Brasil? todo no Brasil. Então, eu vou para lá com esse desejo meu de aprender inovação, mas também com um desejo do Einstein de ter o seu programa de biodesign dentro da instituição. Então, o Einstein Biodesign ele foi lançado no final de 2022 e 22 e a turma iniciou no ano passado. Então, esse ano já é a segunda turma.
E é em presencial, parceria. online, qual é a carga horária, Carol? Ih, me interessei, eu não posso fazer curso, não. Eu tô no momento que eu tenho que. Mas é que eu fico tentado sempre, eu não posso escutar essas coisas. Qual que é o. Faz aí um merchan aí, que eu gostei da ideia. O programa ele tem duração de abril a novembro. Ao todo são 700 horas de treinamento. É um treinamento Esse teórico ano tá rolando, prático. então, já. Já está 2024, rolando. Isso. tá. Ah. Esse é um programa especial dentro do Einstein, porque, na verdade, o aluno não paga para estudar, é o Einstein que paga para o aluno estudar. Então, os alunos eles recebem uma bolsa, que é um incentivo, mas, em contrapartida, eles fazem esse treinamento de segunda a sexta, das 2 da tarde às 6 da tarde, né? E aqui com aulas teórico-práticas orientadas para a metodologia do biodesign. Então, a metodologia ela contempla 3 fases, né? Uma fase de identificação de necessidades não atendidas, que é muito de uma análise de doenças, né? De oportunidades que a gente poderia ter. Na segunda fase, é a fase de invenção, e aí aqui, como esse é um curso multiprofissional, os engenheiros vão muito bem, os cientistas da computação e tudo mais. E uma última fase que é a da implementação desta solução no mercado. Então tem todo um treinamento de modelo de negócios, de growth, tudo mais. São 8 alunos que entram por ano numa equipe multidisciplinar. Assim, esses 8 alunos eles trabalham Pô, que orientados a um legal. projeto final. Então, em Os oito alunos 2023, fazem um projeto. fazem dois, são 2 grupos de 4 alunos. E em 2023 a gente, né, estruturou todo esse programa, ele rodou, eu fiquei como coordenadora desse programa em 2023, então esse foi o ano em que eu já não estava mais na assistência, foi o meu primeiro ano que eu já estava totalmente dedicada a outras atividades que não assistenciais, né? Então eu trabalhava na diretoria de inovação, fazendo os projetos de inovação e, em paralelo, tocando a coordenação do programa de biodesign do Einstein. E aí, no final do ano, surgiu essa nova oportunidade para eu trocar de diretoria e agora eu estou na diretoria de prática médica. Poxa, que legal, Carol. E a questão do gênero e da diversidade, onde é que encaixa aí nesse momento? Como é que te chamam? Por que avaliam que você tem skill para fazer isso? Essa é uma pauta que eu gosto muito, que eu defendo com unhas e dentes, assim, e o Einstein ele tem um programa de diversidade, equidade e inclusão desde 2019, então esse ano vão se completar 5 anos, né? E em 2021 eles abriram o processo para os, as pessoas, os colaboradores, aplicarem para serem os líderes dos grupos de afinidades, né? Então, o programa de diversidade ele tem 5 grupos de afinidades, que é a equidade de gênero, etnias, gerações, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. E aí eu queria muito participar, é uma pauta que eu acho importante, que eu acho que a gente precisa de fato discutir, lutar e ter projetos a respeito. E aí, enfim, muito alinhado com a minha própria história de vida, a minha própria história ali dentro da instituição, me convidaram para ser a líder do grupo Equidade de Gênero e estou nessa posição desde então. Este é um cargo pro bono, né? Mas que eu costumo dizer que é o meu melhor cargo dentro do Einstein. Ah, que legal. Mas isso é muito bacana, né? Eu falo isso para todo mundo também, quando uma das coisas que eu mais conversei quando falei com o Chape, né, da questão de formar equipe, né? E ele fala, Ricardo, sem diversidade não tem como formar uma equipe vencedora, né? Uma equipe que de verdade vai trazer. Só que, por outro lado, é uma dificuldade gigantesca, né? Sim. Porque você tem que saber debater, né? Você tem que estar em alto nível para conseguir que aquilo flua. Pô, legal, legal que você está à frente disso e você com todas essas skills aí, sendo uma pessoa super do bem, bacana, vai trazer mais muita força e mais ainda para o Einstein, que não está precisando muito, mas.
Você consegue ajudar e abrilhantar, mas não tem jeito, né? Tem que formar os novos líderes, né? Você está sendo formado aí como jovem, né? Para no futuro breve aí tá aí brilhando dentro de um hospital aí de referência como esse. Finalizando, Carol, me conta aqui, como é que você vê aí hoje o momento medicina? Perspectiva aí para os nossa chegada aí dos 1 milhão de médicos aí em 2030. Como é que está aí teu planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos para a gente fazer um desfecho aí desse bate-papo maravilhoso? Poxa, Ricardo, isso é um tema tão importante, né? Assim, porque nós vamos bater esse 1 milhão de médicos em 2030, mas será que eles vão ter todas as habilidades que um médico de 2030 precisa, né? Ou será que eles vão ter as habilidades do médico de 1900, né? Do modelo flexneriano, né? Então, e é aí que mora a importância desse tipo de podcast, né? Que mostra para os jovens que é mais do que só a medicina, né? É mais do que o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico está na palma da mão, está no celular, está no Google. Você vai no PubMed e pega os artigos, enfim, né? Mas como que é de fato ser médico, né? Então eu acho que a gente precisa refletir e mudar o nosso modelo de treinamento dos alunos, assim, ofertando outras atividades relacionadas à gestão, à inovação, a soft skills de comunicação, de empatia. Eu acho que isso, humanidades em geral, né? Eu acho que isso é muito importante aqui para os jovens e ainda Levantando a bola assim. para você bater mais uma. Pode ser que você não possa bater, mas tem acontecido isso no Einstein com a questão aí dos cursos? Tem, é, mas o Einstein ele é uma única instituição num país que tem inúmeras instituições, né, formando alunos de medicina. Então, a gente precisa, como um todo, melhorar, né? Entretanto, né, Ricardo, ainda assim que a gente oferte todo o treinamento, você pode dar todo o treinamento para aquela aluna, para aquele aluno. A gente não consegue ensinar, tá afim, né? Então, eu gostaria que os alunos de medicina viessem com esse desejo de querer ser mais, de ser melhor, sabe? Não numa perspectiva mercantilista, mas de ser bom naquilo que faz, sabe? Eu acho que a gente perdeu isso ao longo do tempo, assim, né? De dar o nosso melhor, de desempenhar bem, enfim. Então, é isso que eu gostaria que eles tivessem, sabe? E porque no futuro eles serão os nossos médicos, né? Então, a gente precisa que eles sejam bem formados, né? Então, é isso, assim. Ah, se Deus quiser, vamos conseguir, né? Eu acho que Sim. 2030 a gente vai chegar aí com um modelo antigo ainda de formação. Acho que os médicos não vão estar preparados para essa medicina do futuro. E vejo isso como uma baita oportunidade. Acho que vocês, como instituição, estão fazendo um trabalho muito legal, estão aproveitando essa oportunidade de mercado, que infelizmente é negativa para a população como um todo, né? E tentando, de alguma forma, jogar sua estrelinha do mar e fazer a sua parte, né? Não tem como a gente, como Sim. você colocou bem, não tem como a gente fazer tudo, mas se a gente consegue livrar um médicozinho, com certeza algumas vidas a gente salva, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que não, que nós como pessoas, né, como pessoa física, deixa de lado a pessoa jurídica, né, para a qual a gente trabalha, enfim, nós temos que ser o exemplo para esses alunos, né? Então, eles têm que ver nós atentos à qualidade, à segurança, coisas que você preza muito e que a gente que também. Então, ser o exemplo e o modelo para que eles seguirem, né? Porque no fim das contas é isso, né? Eles estão aprendendo também pelo exemplo, né? Carol, amei. Ah, querida, Obrigado aí adorei pelo teu também. tempo. Obrigado pela participação, tá? LinkedIn que o pessoal te acha, né? LinkedIn, isso, eu não sou muito uma pessoa de Instagram. Só o Tá, Epitalk tá no Instagram, mas o LinkedIn é onde as pessoas me acham mesmo.
Tem que achar o Epitalk no Instagram, velho, exatamente. Isso. Pessoal, seguindo, compartilhando aí todos os temas aí que estão abordando. Vamos tentar levar isso daí para mais pessoas e diminuir um problema que vem Sim. afetando tanta gente. Carol, obrigado de verdade, tá? Obrigada a Super você, querido. jornada, super episódio. Já de certa forma tinha alinhado aí tua jornada, já tinha conhecido, mas é sempre bom escutar e saber de alguns outros pontos novos que você trouxe aí com maestria, tá? Parabéns aí pela tua jornada Obrigada. e obrigado pela participação, tá? Obrigada a você pelo convite. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Pessoal, até terça-feira. Fica com Deus, hein?